Olá, tudo bem? Sinta-se bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal que fala sobre saúde mental, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio. O outro é o meu espelho. É interessante ressaltar nessa frase que pela nossa estrutura ainda psíquica, que alimentam a estrutura de vítima, a gente não compreende, na grande maioria das pessoas, a essência e a profundidade dessa frase. Pois até então achamos que o outro sempre será o nosso algoz e nós somos os grandes infortunados da vida. Onde, na verdade, a própria psicologia ela estabelece que todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos atraindo as coisas. Tudo está sendo criado por nossa estrutura psíquica, vibracional, emocional, de pensamentos, dos sistemas de crenças a qual nos compõe, seja a nível consciente ou a nível inconsciente. Então, nós somos os grandes co-criadores da nossa vida. Deus, o universo, o campo, a matriz divina, seja lá o nome como você queira chamar, isso independe. Essa grande inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, enquanto criador, e nós co-criadores. Mas temos um grande poder de transformação, de mudança, quando nos alinhamos a esse divino. Então, nesse sentido, não existe o outro. O outro é a mim mesmo. É como se vivêssemos sós. Porque tudo que eu estou fazendo ao outro, tudo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, mostrando, apontando, evidenciando ou deixando de evidenciar, é a partir das referências e dos crivos internos de tudo aquilo que eu angariei ao longo de todo o meu processo de crescimento, desenvolvimento, seja da filogenia, aquilo que eu já trago, ou daquilo que eu estou adquirindo nesse exato momento. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre filogênese e ontogênese, que está dentro de um processo de evolução, de crescimento. Filogênese é aquilo que eu trago, ontogênese é aquilo que eu estou aprendendo, estou adquirindo. E tudo é dentro de um contexto de somatório. Então o outro, ele não existe. O outro é a extensão de mim mesmo. A própria psicanálise, ela diz que todas as nossas relações são de projeções. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer para o outro é a partir daquilo que existe dentro de mim mesmo. Pois o referencial ele é sempre interno. Tudo aquilo que eu estou observando, percebendo, sentindo é em relação aos meus crivos internos. Eu nunca vou apresentar ou deixar de apresentar aquilo que não existe já dentro de mim. Em vista que isso foi um processo e está sendo um processo também de criação do meu mental. Uma das primeiras leis hermétricas é que tudo é o mental. Tudo começa na mente. Toda essa nossa realidade física é produto de um contexto mental. E é interessante que a gente vem de uma concepção de ver para crer. É o Santo Tomé, onde na realidade a essência sempre foi crer para ver. Porque tudo começa dentro do campo do pensamento, da imaginação. Lembra agora o Albert Einstein, que ele dizia que a imaginação ela é muito mais interessante e potencializadora do que a inteligência. Porque muitas vezes na inteligência eu só estou atuando em cima de algo que eu já sei e já estou acostumado a fazer. E muitas vezes eu estou lidando só com algo concreto. Na imaginação, mesmo sem a realidade lá fora, ainda não está se apresentando, porque vivemos dentro de uma condição 3D, que requer um certo tempo, mas eu estou criando. Tudo que nós estamos experienciando hoje é resultado daquilo que foi pensado, sentido, né, lá no passado. Entretanto, o nosso futuro também será resultado de tudo aquilo que é pensado e sentido agora no presente. E toda e qualquer modificação e transformação, ela está no aqui e agora, está no presente.
Então, não existe o outro. O outro é a minha extensão. E quando o grande mestre Jesus disse, amai o outro como a ti mesmo, olhai o outro como teu grande irmão, a tua extensão, olhai o outro como imagem e semelhança de Deus, não é esse ser material falível, não é, susceptível e vulnerável, não é, aos seus instintos de ego, ainda com predominância do cérebro reptiliano, instintivo. É esse ser espiritual que dormita em cada um de nós, assim como dormita em mim. Por isso, tudo que eu for fazer é importante eu colocar dentro do contexto coletivo de todo mundo. Todo mundo precisa ser abençoado e beneficiado por aquilo. Toda e qualquer minha ação que eu faço perante o outro será sempre dentro de um processo de construção e engrandecimento desse outro, que é a coletividade e que representa a mim mesmo. O mundo lá fora só representa a intimidade interior que já existe dentro de mim. Então tudo aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer para o outro é aquilo que já existe dentro de mim. Muitas vezes aquilo que eu faço ao outro, às vezes eu não estou percebendo, ou eu ainda nunca cheguei a fazer comigo mesmo. Mas quando eu faço ao outro, revela o potencial que existe em mim em fazer. Quando eu começo a ter esse entendimento do que o outro é o meu espelho, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto em relação ao outro, já é aquilo que eu vivo fazendo, sentindo e percebendo ao meu respeito, seja tendo consciência disso ou não, eu começo a mudar minha realidade. Eu começo a perceber que eu sou co-participante no processo de construção. O que eu estou desejando para o outro também é aquilo que existe para mim mesmo. Isso é um fato dentro até do senso comum. Se você deseja o mal para o outro, pensa negativamente em relação ao outro, isso se volta para com você. Porque na verdade não existe o outro, e sim existe você mesmo, porque o outro é a sua extensão e vice-versa. Então é tão bom quando a gente começa a ampliar nossa consciência de perceber que a gente achava que o outro era um ser segregado de nós mesmos. O outro, né, era uma pessoa totalmente diferente, né, e eu uma outra condição, uma outra situação totalmente diferente. Se nós formos analisar em profundidade, todos nós buscamos as mesmas coisas. Que é sermos felizes, é nos amarmos, é entrarmos em contato com esse ser, esse potencial maior. Todos nós buscamos as mesmas coisas. E todos nós somos co-participantes desse processo. Porque até então, há um nível de consciência da grande maioria das pessoas que predominam no mundo, ainda é de entenderem que elas são as vítimas e o outro são os seus algozes. Como se alguém tivesse algum poder de incomodar, desestruturar a intimidade que já existe dentro de cada um de nós. Se alguém, vamos supor, vier a fazer isso, nunca vai ser com seu poder e sim com aquele que existe dentro de mim. Daquele que aí muitas vezes eu estou negligenciando. Então é muito importante e considerativo esse olhar interior. Então quando eu amplio esse nível de consciência, alargo essa minha percepção de que o outro é o meu espelho, e que a partir do que o outro faz, como eu estou me sentindo, isso diz respeito único e exclusivamente a mim, eu tenho uma possibilidade enorme de mudar o jogo da história. Se eu sinto inveja do outro, não é a inveja que eu sinto do outro. Essa inveja que eu sinto do outro é as carências e as faltas que existem dentro de mim. Se o medo, a raiva que eu sinto de alguém é por processos internos ainda mal resolvidos que existem dentro de mim. Que é necessário também aqui salientar a importância da busca de profissionais que trabalham com saúde mental nesse processo de entendimento, de entender que o outro é o meu espelho. Todo e qualquer profissional dentro da psicologia, da psicanálise que lida com saúde mental, com terapia integrativa, tem esse grande entendimento e pode auxiliar cada um de nós nesse autoencontro, nesse desenvolvimento interpessoal. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo ou outro, ou deixando de fazer, é aquilo que já existe dentro de mim.
que eu posso estar fazendo e não percebendo, ou ainda não está fazendo, mas o potencial existe, está presente em mim para a realização, porque o outro é o meu espelho. O outro revela muito de mim. Na psicanálise, quando João fala de José, João fala muito mais de João do que de José. Para não dizer que fala muito mais, só fala de José. Então isso é algo muito importante. Então é fundamental e essencial para o nosso autodesenvolvimento quando a gente tem essa compreensão de que o outro é o nosso espelho para o nosso processo de desenvolvimento intrapessoal e interpessoal, no beneficiar também o outro no seu processo de autoencontro. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui para a gente, se inscreve no nosso canal e desde já agradecer demais por você assistir mais um dos nossos vídeos. Um forte abraço.